começa com circuitos terminais especiais. Então, é na mesma pegada da aula anterior, porém, a gente vai ver os chamados circuitos especiais, né? Beleza? A aula está sendo gravada. Deixa eu abrir aqui o material. Bom, então a gente vai ver o primeiro circuito especial, é a instalação de circuito de iluminação com variação de luminosidade, né? Através do uso de um dimmer. Bom, um dimmer é um equipamento. Um dimmer é um equipamento eletrônico que tem como função, né, controlar cargas elétricas e ajustar a potência entregue para aquela carga. Então, é muito utilizado em circuitos com ventiladores e com o sistema de iluminação. Então, você tem a capacidade, por exemplo, de regular a luminosidade produzida pela lâmpada. Então, uma lâmpada de 100, você pode ajustar para ela só produzir, por exemplo, 50, 40, 60, 80 e 100 também, certo? Eu vou trocar esse bicho aqui por um fone. Bom, então vamos lá. Esse tipo de equipamento tem, o nome dele é dimmer. Então, esse tipo de circuito, quando você faz esse tipo de problema, a gente chama de dimerizar, né, a carga. Então, aí está a definição, né? O dimmer é um equipamento eletrônico que permite controlar a potência de uma carga desde zero até o seu valor máximo, né? Então ele vai desde zero até o valor máximo. Então o dimmer ele tem esse controle total, né? De que forma eu chamo total? Porque você pode, sei lá, deslizar até você não entregar energia nenhuma ao equipamento, até você entregar o 100% de potência que aquele equipamento precisa para funcionar, né? Na máxima potência. Então, seria aquele caso da lâmpada de 100 watts, né? Como fala. É 100 watts. Correto seja o watts. Então, a lâmpada de 100 watts, se você acionar pelo um dimmer, isso significa que você pode tanto estar entregando zero, ou seja, ela está completamente desligada, quanto você pode entregar 100 watts, né? A lâmpada está na sua potência máxima, e você pode entregar valores intermediários, né? Então, 20 watts, 30, 25, 40, enfim. Não é muito comum enfim, em residências, o dimmer, a não ser para aqueles ventiladores de teto. Tem os ventiladores que você tem um ventilador e não tem
Pelo menos hoje em dia não é tão comum, mas ele não tinha o dispositivo de acionamento, você utilizava um dimmer, às vezes rotativo, às vezes por escala, né? Você deslizava ele. E aí você comandava o ventilador a partir daí. Hoje em dia o mais comum é que o ventilador já vem com um componente semelhante ao dimmer, né? Que você consegue ajustar isso. E muitas vezes é mais semelhante a esses ventiladores de mesa, né, que chamam. Você tem três velocidades. Mas antes não era assim. Então você tem, por exemplo, em quartos, salas, ventiladores de tetos. Então tem gente que gosta, não é tão comum, mas tem gente que gosta de, sei lá, à noite você tem gente que não gosta de ligar as luzes e aí deixa a luz bem fraca, mas de modo que quando acorda consegue ir para o banheiro, né, e tal. Enfim, também é muito comum em comércios, né? Também ventiladores e vitrines. Então, aqui também não é muito comum, porque a violência aqui é grande, mas em cidades que são mais, que tem um índice de violência menor, você tem a loja fica lá com a vitrine para o pessoal ver, né? E aí tudo desligado e tem uma iluminação da vitrine que por assim, no começo da noite ela tem uma luz mais forte, mas depois ela fica só com luzinha fraca, né? Para você não gastar muita energia e ao mesmo tempo deixar a vitrine ligada para que possíveis clientes que caminhem por ali tenham acesso a essa vitrine, né? Ver os produtos que estão exibidos lá. Também é comum em empresas, né? Sala de reunião, de audiovisual, então é comum você vai apresentar, por exemplo, um data show. Para melhorar a visualização, você reduz a incidência de luz próximo na sala, né, como um todo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, Paulo. Pode Como, falar. como você já disse outras vezes que não existe pergunta besta, Não, me não veio, existe. me veio essa dúvida agora aqui. Você explicou a questão do ventilador hoje, que os de mesa, né, tem três velocidades, isso a gente entende que é como se fosse um dimmer. Falou da iluminação também. Mas assim, o dimmer, essa função do dimmer de você colocar pouca potência ou potência total, influi na vida útil da carga ou do equipamento? Por exemplo, se você usar um motor sempre com baixíssima rotação, com dimmer, ou uma lâmpada sempre bem fraca, com pouca potência, isso pode diminuir ou aumentar a vida útil dela? Essa é uma ótima pergunta, Wagner. E assim, como a maioria das respostas, a resposta também é depende, sabe? Vamos lá. Tem equipamentos que você pode usar dimmer ou não. O motor que você falou, tô achando que é um motor de corrente contínua, né? Motores, de forma geral, tem métodos específicos para cada tipo de motor para você regular a velocidade. Então, o motor de corrente alternada, o motor de indução, você regula com um equipamento específico, que é um inversor de frequência. Motor de corrente contínua, você tem que regular o fluxo magnético produzido no campo. A gente vai estudar isso em máquinas elétricas. Mas, por exemplo, você varia na tensão de um motor de corrente contínua, você consegue variar a velocidade. Você também pode variar, se você tiver um potenciômetro em série, ou com enrolamento de armadura ou com enrolamento de campo, você consegue também fazer essa regulação, né? Mas isso é uma coisa à parte, são métodos à parte. O dimmer, ele é utilizado para lâmpadas e ventiladores de tetos. E está até caindo, no caso do ventilador, está caindo um pouco em desuso. Só que tanto o ventilador quanto a luminária, o sistema de iluminação, você tem lâmpadas e ventiladores específicos que podem ser dimerizados. Outras não podem, certo? Então, as que podem ser, não há redução da vida útil.
As que não podem, obviamente, você está danificando a lâmpada ao usar um dimmer para comandar ela. E dentro das lâmpadas que podem ser dimerizadas, existem os dimmers que são comercializados atualmente, que é um dimmer moderno, um dimmer eletrônico e tal. Existe um anterior que era mais analógico, mais, enfim, mais rústico, que ele causava uma certa depreciação da vida útil, tanto dele quanto dos equipamentos, porque o princípio de funcionamento dele não era inteligente, digamos assim. Mas assim, um dimmer moderno, um dimmer eletrônico atual, utilizado corretamente em uma lâmpada que pode ser dimerizável, não causa redução da vida útil dela, nem no ventilador também. Então, por exemplo, no caso dos ventiladores de mesa, você tem um equipamento semelhante a um dimmer, mas ele tem posições específicas, digamos assim. O dimmer tradicional, né, embora tenha casos que você tenha assim algumas posições também, ele é bem analógico. Então você pode sair, por exemplo, de 0 e de 0,5, 0,003, enfim, qualquer valor da potência total entregue, você pode usar, né? Ele é meio que uma escala, você pode pegar qualquer valor. Não tem valores pré-definidos, você tem que estar pulando, como é o caso dos ventiladores com 3 velocidades, né? Então, talvez, você acha que talvez tenha, pelo menos pelo que eu entendi, a resposta seria essa, a sua pergunta. Beleza. Bom, então esses são os principais usos. Então, outro uso residencial também, né, predial, não sei, enfim, mas é em hospitais, ao menos antigamente, né? Que você tinha também essa situação de você deixar o quarto menos escuro em uma situação, mais escuro em outro, sem necessariamente ligar ou apagar a luz. Hoje em dia eu confesso que eu nem sei bem, né? Mas era comum, né? E hoje em dia, sim, você tem alternativas, sabe? Que às vezes é mais vantajoso. Então, às vezes você tem. A lâmpada tá tão barata hoje que às vezes a lâmpada. O condutor, mais ou menos, mas às vezes você manter uma luminária de LED ali num ambiente que você ligue e ela, enfim, fica com aquela luz fraca no ambiente, talvez seja até mais interessante do que adquirir uma lâmpada que seja dimerizável em dimmer. Mas é importante saber que tem. Aí é possível se utilizar dele. Bom, então vamos primeiro ao dimmer antigo. Esse dimmer tinha uma vida útil reduzida e também atrapalhava um pouco o circuito e reduzia a vida útil dos equipamentos que era acionado por ele. Então, esse dimmer ele constava de um botão rotativo e um interruptor. Por quê? Porque, na verdade, esse botão rotativo era um potenciômetro que você ligava em série com a carga. E aí, como você, por exemplo, você queria reduzir a potência que era entregue à carga, você aumentava a resistência do dimmer, fazendo com que ele dissipasse mais potência e fosse entregue à carga menos potência. Aí ele tinha várias desvantagens. Então, por exemplo, ele aquecia muito, né, porque era um resistor que estava ali dentro. Você consumia a mesma quantidade de potência, mesmo a lâmpada produzindo menos potência, né? Mas o consumo era o mesmo, porque a potência que a lâmpada deixava de consumir, o resistor do dimmer consumia. Você não tinha, era complicado você deixar uma potência muito baixa, que era entregue à lâmpada, porque você teria que aumentar muito o resistor, o potenciômetro, e o potenciômetro tem um valor fixo, né? Então, sei lá, 2, 3 mega, 470 mega ohms.
Era só aquilo, você não tinha como aumentar mais, né? Então, tanto é que, por exemplo, você não tem a questão de acionar ou desligar a lâmpada a partir só da rotação do botão rotativo aí. Você utilizava esse interruptor. Então, era um interruptor à parte, em série com um conjunto que desligava tudo. E aí, quando você ligava, ligava tudo. Né? Ele era puramente resistivo, né? Só um potenciômetro, como eu falei. E aí as desvantagens, né? Ele tinha o mesmo consumo, mesmo a lâmpada tendo um fluxo luminoso menor, né? Tinha também o risco de queimadura, porque ele ficava muito quente, então a pessoa ia lá mexer e podia acabar sofrendo queimaduras. E, ó, reduzir a vida útil das lâmpadas, justamente por isso. Porque ele não trabalhava de forma eficiente, ele só consumia parte da potência, deixando menos potência para a lâmpada, e isso acabava também causando uma grande queda de tensão no dimmer, reduzindo também a tensão que era aplicada à lâmpada. Isso provocava você alimentar uma carga com uma potência menor do que o que ela foi projetada, que também acarreta em redução da vida útil. E aí vem os novos dimmers, né? Bom, ele é eletrônico, né? Utiliza componentes eletrônicos, que nem o TRIAC. Então, o TRIAC é um componente eletrônico que vocês vão estudar em breve. E ele funciona abrindo e fechando o circuito. Então, ele interrompe o circuito e abre o circuito. Interrompe o circuito e abre o circuito. Então, ele liga e desliga o circuito, né? Esse novo dimmer, né? Ele reduz a quantidade de energia fornecida à lâmpada. Então, você tem tanto a redução da luminosidade da lâmpada, mas você também tem uma redução do consumo, né? Você não está consumindo a mesma coisa que se fosse a potência total. Você está consumindo menos. Bom, ele também permite um maior controle do fluxo luminoso, né? E tem vantagens significativas. Então, por exemplo, quanto maior o tempo que você manter o circuito desligado, menor o fluxo luminoso emitido total, né? E quanto maior o tempo que você manter o fluxo, quanto maior o tempo, né, o fluxo luminoso, maior será o fluxo luminoso, perdão. Quanto mais tempo você deixar o circuito ligado, vai reduzir o fluxo luminoso. Quanto menor o tempo, né, que você deixar o circuito ligado, maior você pode colocar o fluxo luminoso. Enfim, a gente vai ver direitinho. Então, é o seguinte, o TRIAC, o que é que ele está dizendo aí? Só resumindo essa conversa. O TRIAC, ele liga e desliga o circuito, né, que ele está emitindo. Só que você tem como regular o tempo que ele permanece ligado ou desligado. Através de um das perninhas dele, você consegue colocar enfim, associar a resistência zero de forma que você consiga equacionar isso. Então, se você varia a resistência em uma das entradas do TRIAC, você regula esse tempo de abertura e fechamento. E aí, no caso, por exemplo, quanto maior o tempo que mantém o circuito desligado, ou seja, na hora que o TRIAC desliga, fecha o circuito, quanto mais tempo ele passar desligado, menor vai ser o fluxo luminoso da lâmpada, né? Porque no tempo que ele está desligado, ele não está entregando potência à lâmpada. E daqui a pouco eu explico essa questão do desligado, porque a gente pensou, ele está desligando o circuito e como a lâmpada permanece acesa, né? Mas eu vou explicar já já. E, obviamente, quanto menor o tempo que ele permanece desligado, né? Se você encurta o tempo que ele permanece desligado,
vai aumentar o fluxo luminoso, porque você está entregando mais potência à lâmpada. Então, como é que funciona, mais ou menos? Então, vamos lá. Você tem aqui a senoide, ó. Você tem a senoide aqui. A potência que a gente entrega à lâmpada é como se fosse uma área aqui, como se fosse uma área desse gráfico. Então, por exemplo, se não tivesse esses cortes, seria aqui, ó. Essa parte ligada está entregando energia. Essa outra parte aqui também está entregando energia. Só que acontece com o triac. Toda vez que a senoide muda de sentido, ele abre. E aí, depois de um tempo, previamente estabelecido pela resistência, ele fecha o circuito. Então, por exemplo, aqui, ele estava negativo, inverteu. Aí o triac abriu, ficou um tempinho aberto, depois fechou. Aí logo depois, ó, quando a forma de onda inverteu de sentido, ele abriu de novo, fechou. E aí com um potenciômetrozinho que você tem nesse triac, enfim, que é um botão rotativo também, ou deslizante, você consegue regular o tempo que essa abertura vai demorar, se vai ser maior, se vai ser menor. Ou seja, se isso aqui vai ser maior ou menor, né? Mas aí, veja bem, você deixa de entregar uma parte da potência, só que a tensão se mantém. Você reduz o tempo de entrega de potência, né? Reduzindo a potência, mas a tensão e a corrente se mantém. E aí, deu para entender, pessoal? Tranquilo, professor. Bom, e é assim que ele consegue reduzir a luminosidade da lâmpada, né? E aí também, ele tem um interruptor também, só que esse interruptor é conjugado com o botão rotativo. Então, você tem um botão rotativo, ele tem uma horazinha que ele tem uma certa resistência, quando você gira, faz um sonzinho, tá? Significa que ele desligou. Quando você vai ligar, você vai ter que girar, vai ter que passar por esse ponto, e aí ele liga. É uma resistênciazinha, o botão. Logo no começo, né? Então aqui você tem dois exemplos de dimmer, perdão, que são os analógicos digitais, e aqui você tem dois digitais, um deslizante, que é muito comum para ventiladores, e o outro rotativo, que é muito comum para lâmpadas e também ventiladores. Bom, o dimmer analógico é o mais simples, né? E de menor custo. Ele pode ligar apenas algumas lâmpadas incandescentes. Então, o dimmer analógico acaba só ligando lâmpadas incandescentes que a gente nem usa mais, né? Mas, aí tem outros exemplos aqui. Normal, halógena, dicróica, enfim. Já o dimmer digital, ele pode ligar algumas mais. Então, por exemplo, tem lâmpadas fluorescentes, mesmo compacta, que o reator ele pode ser acionado por dimmer. A mesma coisa para LED. Diga aí, Davi. Davi, pode falar. Davi? Não? Eu acho que ele levantou sem querer, professor. Deve ter sido. No meu tempo de chimbra, a licença escorrego. Era verdade, né? Ó, o Jeff está pedindo alguma coisa aí. Pra adicionar ele no grupo. Em algum grupo aí. Não tá aí. Bom, e aí como ele é digital, as possibilidades aumentam muito. Então você tem
Dimmer por controle remoto, onde é que você consegue aumentar e diminuir a potência, né, que é entregue, enfim. Você tem uns que são auto-talking, você passa, por exemplo, você desliza para baixo ou para cima, né, e você regula isso aí. Aí aqui tem no caso dos dimmers digital, você pode acionar tanto lâmpada normal, halógena, dicróica, né, incandescente, perdão, e fluorescentes que utilizam reatores dimerizáveis, né. Aí aqui não está incluso não de LED, mas tem uns de LED que também podem ser dimerizáveis, mas isso você tem que olhar, né. Bom, vamos dar uma pausa, depois a gente vê o esquema, certo? 10 minutinhos. Ainda aproveita levantar, tomar um gole d'água. Até já.
Bom, pessoal, de volta aqui. Zilma, não é só assim, né? A atividade ficou disponível por 6 dias. Você me manda um e-mail aí com mais detalhes de porque você perdeu. O professor, é que eu estava sem internet aqui, aí eu mandei a minha sobrinha, que ela mora em Arapiraca, enviar. Aí ela acabou esquecendo, o filho dela adoeceu, ela acabou esquecendo. Quantos dias você ficou sem internet? Não, eu fiquei só no final de semana mesmo, o sábado e o domingo. É complicado, né? Resolver antes. Sábado e domingo normalmente essas internet sempre cai. É. Tem que Mas a resolver antes. correria mesmo do dia a dia, que eu trabalho os 2 horários, aí a correria não tive como enviar. Complicado, né? É, mas se não puder, tudo bem, né? Eu fico lá para recuperação, né? Mande um e-mail para mim que eu vou pensar nesse assunto mais tarde, Tá certo. amanhã. Agora eu tô sem cabeça. Obrigada, desde já. Samile perguntou. Me permita olhar isso. Foi concluído de fato. Senão a gente volta. Não, esse aqui não. Deixa eu ver esse aqui. Cadê? Porque confesso que eu não me recordo se a gente chegou até o final ou não. Não, né? Foi não. Tudo bem. A gente falta pouco aqui para time e a gente termina essa parte que é do foray, né? Beleza. Bom, e como é o circuito de um dimmer? Vai depender, certo? Vai depender de quantas lâmpadas você vai comandar com o dimmer e que tipo de dimmer você vai usar. A gente tem, por exemplo, o analógico. O analógico, como ele é uma resistência, hoje em dia você praticamente não vai encontrar analógico, então só estou mostrando, certo? Como ele é só uma resistência, então você leva o fase, ele funciona como um interruptor normal. Você pega o fase e a outra saída é o retorno, vai para a lâmpada e a lâmpada pega no neutro, certo? Nada igualzinho um interruptor, do mesmo jeito. Só que a representação aqui é com uma setazinha, né? Que é semelhante ao símbolo do potenciômetro. Agora, se for o digital, o mais comum do digital é que ele precise, ele receba o fase e aí ele pode ter um ou mais retornos. Então, se ele tiver um retorno, esse retorno pode ir para uma lâmpada ou para duas ou para três, enfim, e depois voltar para o neutro. A observação é a capacidade do dimmer. Então, sei lá, pode ter uma saída, você não tem como ligar 20 lâmpadas. De repente, ele não suporta essa quantidade. Você olha a capacidade. Aqui ele botou duas lâmpadas em paralelo, a gente vai ver. E teve outra saída do dimmer, né? Tinha outro retorno, e esse retorno ele colocou dois interruptores. Isso aqui não é um retorno. A gente vai tratar no diagrama como retorno, mas esse daqui é são three-ways, né? São dois three-ways. Então, comandando o dimmer. Então, ele comanda o dimmer, só que ele vai comandar para a calibração, digamos assim, a regulagem de potência que ele foi deixado, ou que ele foi
pré-programado. Então, por exemplo, tem dimmer que você diz assim, eu quero que o padrão seja 100% da potência que seja entregue para a lâmpada, digamos assim. E aí você, sei lá, tá de noite assistindo um filme, você deixa lá em 20%. E aí depois você desliga, né? E aí quando você ligar, ele vai voltar para 100%, ele não vai ficar nos 20. Outros não, é o último padrão, né? O último valor. E aí quando você liga através de um three-way aqui, ó, aí ele vai ligar nesse último padrão. Depois você pode vir aqui e regular. Então o que é que está acontecendo aqui? Você tem o dimmer. Esse dimmer está comandando duas lâmpadas em paralelo. E você tem dois pontos de comando utilizando three-way, comandando o dimmer, certo? Aí como é que funciona o diagrama unifilar, né? Vem o quadro de distribuição, você tem as duas caixas ortogonais para as lâmpadas. Aí vem o circuito 1 com fase neutro e terra, vem para a lâmpada 1, né? E passa para outra lâmpada, que também é no circuito 1 e o comando A. Aí o que é que acontece? Da lâmpada 1, você vem para o dimmer, que é aqui embaixo, um fase, e dele voltam dois retornos, ambos A, que é esses dois aqui, ó, de cima e de baixo. Um vai para a lâmpada e o outro para o three-way. Aí esses dois retornos A vêm, um pega nessa lâmpada, e dessa lâmpada ele vem aqui, ó, um deles também para essa outra lâmpada, e as duas lâmpadas estão ligadas no neutro. Aí pronto, matou a lâmpada. Só que o outro retorno, ele vem um para cá, junto com o fase, porque é assim que o three-way funciona, vem o fase e volta um retorno. Era para botar dois, mas é porque você tem dois em paralelo. Ah, não. São dois interruptores simples. Por que esse ponto? Não entendi. Mas são dois interruptores simples, ó. Só que eles estão em paralelo. Qualquer um que você fechar, ele vai pegar. Não sei porque eu me confundi com o símbolo. Esse símbolo é do three-way. Mas enfim. Aí você tem um interruptor simples, vem o fase e volta o retorno. Esse retorno voltando, entrando em contato com esse aqui. E aí o outro retorno é que vem para o dimmer, certo? Então são dois interruptores simples conectados em paralelo. Então qualquer dispositivo de comando, o correto é que ele seja ligado em série. Mas quando você liga ele em paralelo com ele mesmo, é uma forma de você ter dois pontos de comando. Então você pode fazer isso com dois interruptores simples, se você quiser em casa, por exemplo, em vez de usar um three-way. Dois interruptores simples, só que aí você vai ter que fazer isso aqui, né? Você pega o fase, leva para um, pega para o outro. E o neutro é a mesma coisa. Só que o que é que acontece? Esse aqui tendo aberto, né? Por exemplo, se esse aqui está fechado, ou seja, está ligado à lâmpada, por exemplo, e esse aqui você abrir, ele não vai desligar a lâmpada, certo? Então, não vai adiantar, digamos assim, porque já está mantendo o circuito. Só vai funcionar assim, intercalando o outro, né? Um liga, o outro desliga, three-way. Se você pegar dois simples, um liga, o outro não já fica sendo inútil. Né? Agora, se os dois estiverem desligados, qualquer um vai ligar. Né? Pode falar, Leandro. Opa, acabei ligando sem querer, professor, microfone. Tudo bem. Tranquilo. E aí, alguma dúvida até aqui? Aqui tá um calor danado. Não, professor, até agora não. A única dúvida que eu acredito que seja de todos, ou de alguns, é com relação a esses traçozinhos, né? Porque ele indica fase, indica, né? Aí
retorno, terra, neutro. de retorno, terra, essas coisas. E a gente, assim, na outra atividade, eu tive de fazer uma pesquisa para ver o que realmente eles significavam. Na atividade que o senhor passou na anterior. Aí, se Botar a mão tivesse, na massa. é, aí se tivesse como a gente ter uma cartilha para isso também, né? Seria ideal. Assim, Mas para entender a mais aula anterior, quando eu mostrei, né? isso. É só Só pegar a que, aula anterior e ver várias vezes. Toda vez que tiver com dúvida, volta lá no material e na aula. tranquilo. Porque assim, os símbolos só são esses. Então você só tem que ter essa perspectiva e, tipo, ignorar que tem muita coisa e olhar em cada trecho o que é que tem. E buscar entender para onde está indo. Aí você Isso, requer entender como funciona, né, a mecânica do esquema unifilar e entender o circuito elétrico. Porque se entender o circuito elétrico, não tem também como você entender, né? Se você saber o que é que vai, o que é que vem, não tem como. isso. Até porque teve, naquela atividade, tinha dois circuitos, pode-se dizer, o 1 e o 2, né, passando pela mesma lâmpada, né? Certo. Aí eu fiquei um pouco com dúvida ali, mas depois eu vi que tinha de acompanhar o passo a passo, os traçozinhos de um de outro, né? É, Foi porque legal. assim, um circuito está passando pela lâmpada, não significa que ele está ali conectando a lâmpada. O único circuito que vai conectar a lâmpada é o circuito cuja indicação da lâmpada está dizendo que ela está ligada àquele circuito. Então, por exemplo, se aqui em cima está passando o circuito um e o circuito 2, mas nessa lâmpada ela só está conectada ao circuito um, significa que o circuito 2 está passando por ela para algum outro lugar, mas não tem o fim de ligar aquela lâmpada. Então, não vai ser dois circuitos para ligar uma lâmpada. Certo? Tranquilo. Uma dica, professor, não sei se dá tempo, não sei se há disponibilidade para isso, não hoje, mas outro dia, é talvez fazer a correção desses questionários. Pronto, pode ser, pode ser. É uma boa mesmo. Boa ideia. Para isso, você tem que resolver as pendências do pessoal que deixou para última hora. Porque deu um trabalho fazer aquele questionário. Muito grande, e que tivesse bastante coisa. Ai, e para fazer o daquele para reposição é complicado. Dá muito trabalho para gente. Bom, Para a gente também, viu? mas eu sei disso, mas o cara Teve, levou menos tempo do que eu levei para fazer. teve outro questionário, foi, eu não sei se é o do Classroom. Não, faz mesmo. O senhor não já respondeu, professor? Não, eu corrigi, lancei a nota, mas E, eu não, sim, sim, é verdade. não... Bom, aqui tem umas questões. A gente pode até fazer essa correção. Deixa eu ver aqui, viu? Fechei. Agora, Depois essas linhazinhas aí a gente vai ver muito projeto elétrico, a gente já começou. Daqui para sexta-feira a gente vai ver um a bocado. gente vê o outro conteúdo na próxima aula. A gente fez isso agora. Deixa eu ver aqui, viu? Pode falar, Jefferson. O senhor libera aí pra gente fazer essas questões aí pra repor já. Tá bom. Sou quem manda. Cadê questionários? Bom, vamos lá. Tá aparecendo aí, né? Vou dar um zoom aqui.
Bom, retornei. Deu uma queda aqui. Alô, som. Testando. 1, 2, 3. Estão me escutando? Sim, professor. Sim, sim. Pronto. Caiu aqui, ó. Aí um dia, viu, professor? Um dia eu tava em um baile, aí o cara disse, alô, som, acaba de estar lá de fora. Que doidice. Não se importa, não. Isso é bobagem na cabeça do povo. Vamos lá. Então, vamos lá. A figura mostra o esquema elétrico de um circuito que atende a um camarim privado de uma casa de espetáculo. Nesta figura, considere que 1, 2, 3 são eletrodutos. Então, você tem aqui um camarim. Esse camarim possui é um quadradozinho, né? Tem uma porta, uma janela aqui e uma lâmpada central. Por cima, né? Embutido seja na laje, seja por cima do gesso, ou por cima do PVC, ou fixado no telhado, né? Por baixo das telhas. Você tem um eletroduto passando desse sentido aqui, né? Até a lâmpada. Na lâmpada segue outro eletroduto e mais um eletroduto vai até em cima da parede, que por sua vez desce até um interruptor e uma tomada do lado, certo? Aí o que é que a gente percebe? Que tem dois circuitos elétricos passando por esse camarim. Você tem o circuito 1, né, que só tem fase e neutro, e alimenta a lâmpada, né? A lâmpada aqui, circuito 1. E o circuito 2, que alimenta essa tomada, e, embora alimente uma tomada, só tem fase e neutro, né? Que é estranho. Mas vamos lá. Aí tem aqui a referência, beleza. Aí ele diz o seguinte: com relação ao circuito 1 e 2 do esquema elétrico citado no texto, assinala a opção correta. A lâmpada está conectada tanto ao circuito 1 quanto 2. E aí? Não, né? A lâmpada só está conectada ao circuito 1. Ó. A lâmpada está conectada ao circuito 1. Todos os circuitos são embutidos no piso. Não, né? Os circuitos passam pela lâmpada. A lâmpada não está no piso. Então, os circuitos 1 e 2 atendem somente ao camarim. Vamos ver aqui, ó. A gente vê que ele chega por aqui. Então, pode ser que ele atenda algum outro camarim aqui do lado, uma sala, um banheiro aqui do lado. E eles seguem para outro cômodo aqui. Que com certeza, se eles estão seguindo para cá, eles vão alimentar mais algum circuito. Né? Tanto um quanto dois. Então, falso também. Aí diz assim, no camarim, o circuito 2 atende a uma tomada. Bom, beleza, né? Ele está atendendo a uma tomada. Aqui, né? Então, seria essa. Aí a outra. A respeito da utilização do eletrodutos e condutores no circuito mostrado na figura do texto, assinale a opção incorreta. Então, ele quer a incorreta, certo? Tá Com caindo relação... aí a internet. Tá caindo, pessoal. Aqui tá tranquilo. Aqui tá normal. Eita, O Léo, professor aí tá. Não tô pra ver lendo não aí. E os demais estão vendo? Estão me escutando? Tá tranquilo, Sim. professor. Agora eu voltou ao normal. Deve ter sido uma oscilação aí. Vixe, a minha normalizou aqui depois que eu sofri aquele baque. Bom, então vamos lá. Assinala a opção incorreta. O fio de retorno que passa pelo eletroduto 3 pertence ao circuito 2. Veja que é incorreto, né?
Então vamos lá, eletroduto 3. Qual é o retorno? Esse aqui, ó, pequeno, que pertence ao circuito que está discriminado em cima, que é o 1. Então ele diz assim, a lâmpada, não, perdão, o fio de retorno que passa pelo eletroduto 2 pertence ao circuito que passa pelo eletroduto 3, pertence ao circuito 2. Falso, né? Ele pertence ao circuito 1. Então, só vamos conferir que as outras são verdadeiras, né? E lembra que ele está pedindo a falsa, né? A incorreta. O interruptor da lâmpada chega um fio fase e sai um fio de retorno. Beleza, né? Sempre assim. Então, por exemplo, o interruptor da lâmpada é esse aqui. Quem vai chegar na lâmpada é o circuito 1. Chega em fase, ó, e volta um retorno. É assim que funciona. Chega em fase, volta um retorno. Pelo eletroduto 3 passa um fio neutro. Vamos ver. Ó, o eletroduto 3 é esse aqui, ó. Então passa realmente um fio neutro. Verdadeiro. Passam 2 fios fase e 2 fios neutros em cada um dos eletrodutos 1 e 2. Então, eletroduto 1, um fase, um neutro, um fase e um neutro, e o 2 a mesma coisa. Então, verdadeiro, né? Beleza, então seria a primeira. Bom, aqui a gente tem o seguinte, a respeito da instalação elétrica apresentada na figura abaixo, à luz da norma ABNT 5410 de 2004, assinala a opção incorreta, aliás, perdão, a opção correta. Aí no circuito a gente vê um diagrama muito filar, com fase neutra e terra, com uma lâmpada, um interruptor e uma tomada. A lâmpada é de 60 watts. A instalação está incorreta, conforme estabelecido pela norma ABNT. Tarará, tarará. Ele não diz por quê, mas ele diz que está incorreta. Aí a gente tem que avaliar, está correto ou não está. O que é que tem de incorreto aqui? O que tem de incorreto aqui é que a gente está ligando a tomada junto com o interruptor no mesmo circuito. Isso aqui é só um circuito. Neutro e fase. Você tem que sempre separar, né? Tem que ser um circuito para iluminação e um circuito para tomada. Então, aparentemente é essa. A tomada no circuito com 3 pinos, porém... Não, a tomada no circuito tem 3 pinos, porém no circuito o terceiro pino não é mostrado. Não, acho que teria mostrado, né? Se tivesse, teria mostrado. Mesmo que não chegasse um condutor aqui. Nesse circuito, o comando da lâmpada é realizado por um dispositivo conhecido como interruptor horário. Não, é um interruptor simples. Ó. O interruptor horário teria um símbolo especial. É um interruptor simples. A lâmpada está conectada entre uma fase e um condutor de proteção. Não, né? A lâmpada está conectada aqui, ó, fase, aí retorno. O retorno dá para dizer que é fase, então se ele dissesse assim, um fase e um neutro, né? Porque ela está conectada aqui no neutro, estaria certo. Então, mas não, ela é dispositivo de proteção, então está errado. A lâmpada é comandada de 2 pontos diferentes. Não, né? Isso aqui não é um interruptor, isso aqui é uma tomada. Então, ela é comandada apenas de um ponto. Então, a primeira letra mesmo é a melhor, mais adequada. Aí a próxima. A figura abaixo mostra um fio condutor e um cabo elétrico, os quais são adequados para a utilização de instalações elétricas de baixa tensão.
tanto para iluminação quanto para o comando e de força. Os elementos 1 e 2 são condutores e o 3 isolante. A respeito dos componentes do fio condutor e do cabo, assinale a opção correta. Embora seja condutor, o componente 2 é composto por fios de cobre. Vai estar do mesmo jeito. Ó, embora seja condutor, o componente 2, que é esse aqui, ó, é condutor, é composto por fio de cobre, papel impermeável ou querosene e mais alguma coisa. Mas a gente nem precisa ver mais esse resto, porque o material condutor composto por papel impermeável não faz sentido nenhum, né? Papel impermeável é isolante. Você não vai botar um pedaço de isolante no meio de um condutor, então falso. Caso o condutor seja submetido a uma corrente elétrica de sobrecarga, uma corrente elétrica de sobrecarga significa uma corrente elétrica maior do que a corrente que o condutor suporta, mas não extremamente alta, certo? É um pouco maior, 2 vezes, 3 vezes maior, 4 vezes maior, 6 vezes maior, mas não é 1000 vezes maior, certo? O componente 3... Ai, ai. Essa eu fiquei com muita dúvida, justamente por essa questão aí. Vamos lá. Bom, então a primeira a gente já cancelou por causa do papel impermeável, né? Ó, ainda diz assim, carvão com alto poder de isolação. Isolamento. Não faz sentido também. Aí vamos para a terceira. Caso o condutor seja submetido a uma corrente elétrica de sobrecarga, o componente 3, que é o isolante, torna-se condutor de corrente elétrica, o que leva à necessidade de se evitar a sobrecarga dos fios do cabo. Não. O isolante não vai se tornar condutor elétrico. O que pode acontecer é, devido a um excesso de aquecimento ou uma tensão elevada, ele rompeu o dielétrico do isolante. E aí sim ele pode, a corrente começar a circular e ele entrar em combustão. Embora a grande maioria dos isolantes, eles não são propagadores de fogo, né? Então, assim, uma coisa é você ser isolante, outra coisa é você ser condutor. Um isolante conduzindo corrente elétrica não torna ele um condutor. Então, por exemplo, o ar que a gente respira aqui e tal, ele é isolante, né? É muito isolante. Mesmo assim, tem horas que forma-se um raio, né? Cai um raio na Terra e o raio passa por o ar, né? Embora em torno do raio fique o vácuo, né? Mas assim... O próprio arco elétrico, né, professor? Os arcos elétricos também, né? Então vamos para o próximo. Se o componente 1 é o cobre, né? O material condutor é feito de cobre, então a seção padronizada máxima fabricada desse tipo de condutor é de 2 milímetros quadrados. Não faz sentido, né? Você tem uma das primeiras seções de condutores que a gente utiliza é 2,5, mas você tem de 6, de 10, de 16, de 32, de 100 milímetros quadrados. Então, tem condutor muito mais grosso do que 2 milímetros, né? Aí ele diz, normalmente o componente 3 é um composto termoplástico, então termoplástico,
já vai pelo caminho bom, né? Porque plástico é isolante e o componente 3 é isolante. Aí ele diz, como por exemplo, cloreto de polivinila, que é o PVC. Perfeito, correto. O componente 3 é um componente isolante, como eu falei, né? Os principais são o PVC, o XLPE e o EPR. Mudou as ordens. A figura abaixo mostra duas tomadas diferentes que são alimentadas cada uma por 3 fios. A respeito dos componentes presentes nessa instalação e do esquema de ligação, assinar a opção correta. A gente vê que a imagem tem duas tomadas. Ambas as tomadas estão ligadas em fase neutra e terra, todas de um único circuito. Duas tomadas de padrões diferentes, porém ambas possuem três bornes de ligação. E nesses dois casos, o padrão delas é que o do centro sempre é o terra, certo? Aí o que é que ele diz? A corrente elétrica só circula pelo fio neutro que chega à tomada quando algum aparelho funcionando adequadamente for conectado a uma das tomadas e ligado. É isso, né? O neutro não só vai circular corrente quando você tiver um equipamento ligado na tomada, plugado na tomada e funcionando. Mas vamos ver as outras, né? As duas tomadas são trifásicas. Pô, já acaba por aí, não são trifásicas. São tomadas de 3 polos, sim, mas são tomadas monofásicas, certo? As tomadas trifásicas são diferentes. E o que é que você vê aqui em cima? Você não vê 3 fases, você vê fase, neutra e terra. Então, esquece, não são 3 fases. O fio fase necessariamente tem a cor azul. Não. Não tem um padrão de cores que seja assim, necessariamente. Tem que ser. Tem algumas opções, né, e sugestões que devem ser acatadas, claro. Mas o azul normalmente é reservado para o neutro. Certo? O fio de proteção, que é o terra, recebe esse nome porque está conectado a um fusível que tem como finalidade a proteção do condutor contra a corrente de curto-circuito. É falso também porque, como eu expliquei a vocês, o fio terra ele fica conectado à carcaça dos equipamentos. Certo? Bom, aí, não sei, ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Não, tranquilo. E com a certeza que as provas do homem é cheia de pegadinha, meu irmão. O cara tem que ler, reler, treler para poder responder, senão baila. Porque assim, às vezes eu entendo. Se a pessoa não estudar, não rever, a pessoa não pega. Por exemplo, essa questão dos isolantes. Eu falei durante a aula, mas assim, não é aquela coisa que você fica batendo na tecla, né? Falei, expliquei, mostrei os 3 tipos, pronto. Esses 3, aí disse lá a temperatura de cada um, qual era o mais utilizado, os outros, qual era a característica de cada um, e pronto, né? Segue a aula. Às vezes a pessoa acha que não é importante, mas acaba sendo. Então, requer talvez exatamente isso. Atenção e revisão e consumir o material, né? Porque, na verdade, o que a gente acha que é pegadinha é o teste de conhecimento, né? Qualquer prova, qualquer prova objetiva, tanto de concurso, quanto de disciplina, quanto enfim, vestibular,
ele tem que jogar ali o que você conhece misturado com o que você não conhece. Porque como ela é objetiva, você tem que ter um grau de aprofundar de conhecimento em determinada área maior do que se fosse subjetivo. Se fosse subjetivo, se fosse questões abertas, aí realmente você deixaria lá o aluno desenvolver, né? Mas dada a frequência agora de atividade, é inviável. Mas é assim mesmo. E vale aquela máxima, né? Não esquenta a cabeça. Faz, faz tudo, estuda o possível, responde e segue a vida. Essa foi uma das provas, Jefferson. Bom, pessoal, eu tô devendo uma parte de three-way, mas eu já tô bem cansado. Sejando aqui, quase encostando a cabeça. Semana que vem a gente volta, né? Ter aula normal. Aliás, é ter aula, né? Próxima aula. E a gente termina isso e começa o conteúdo que eu já coloquei até no. Eu já coloquei até no, no ambiente virtual, né? E aí é só dar uma olhada lá, pegar o material, dê uma olhadinha se quiser, certo? Beleza? Então é isso.